Fala pessoal, esse aqui é mais um Noite de Apostas, trazendo para vocês as análises dos jogos de segunda a sábado. Se você ainda não conhece o canal e chegou nesse vídeo aqui agora, então seja muito bem-vindo. Bom, amanhã, sexta-feira, é um dia que a gente tem também muito poucos jogos, mas a gente tem aqui as qualificatórias, né, da América do Sul, e nós temos nosso Brasil amanhã, temos Colômbia e Uruguai, então eu decidi gravar o vídeo para poder falar sobre esses dois jogos. Para começar, né, a gente tem aqui um Colômbia versus Uruguai. Bom, esse jogo daqui eu vejo muito da seguinte forma: é um jogo em que ele tem tudo para ser um jogo bem movimentado para as duas equipes muito ofensivas, indo para cima, mas também duas equipes se defendendo muito bem. Né? A defesa do Uruguai é uma defesa muito boa, né? O sistema defensivo uruguaio é um sistema defensivo muito bom, né? São jogadores que dão uma vida em campo, digamos assim. E o time da Colômbia tem jogadores que atualmente jogam em alto nível na Europa, nas grandes ligas europeias. Então, assim, tem tudo para ser um grande jogo esse aqui. Mas eu também fico com um pouco de pé atrás nesse jogo por causa que todo esse toda essa imagem que esse jogo passa de que vai ser um grande jogo pode se resumir em um jogo muito defensivo, né, com sistemas defensivos muito preparados para lidar com os ataques, e esse jogo terminar um 0-0. Então, assim, o time do Uruguai fora de casa é um time que ele vem, se eu não me engano, nos últimos 5 jogos, os últimos 5 foram ambas marcam, ou seja, o Uruguai está sendo um time que ele está levando muitos gols, mas também está fazendo gols, né? Não faz uma boa campanha assim o Uruguai, né? Nos últimos 2 jogos que eles jogaram no último retorno que teve, né, das seleções, o Uruguai ele empatou um jogo que foi contra o Chile, depois perdeu outro jogo contra o Equador, se eu não me engano, Venezuela, acho que um dos dois. E vai pegar aqui um time da Colômbia que, como eu disse, tem jogadores muito qualificados aqui, esse time da Colômbia, tem jogadores muito bons, né? E a Colômbia, eu gosto do futebol da Colômbia também, porque é um time que joga leve, joga solto no campo, vai pra cima. E gosto também bastante do time do Uruguai, como eu já falei aqui no Noite de Aposta, em outros jogos da seleção do Uruguai, eu já falei que eu gosto muito da maioria dos jogadores que estão lá. Né? São jogadores que, pra mim, fazem suas funções muito bem feitas. E para esse jogo daqui, eu não faria nada numa pré-live, né? Inclusive o match odds aqui tá 1.95 e 3.80. Se eu não faria nada, eu não vejo todo esse favoritismo aqui para a Colômbia. Mas enfim, eu não faria uma pré-live aqui nesse jogo. Eu levo esse jogo pro ao vivo para ver as posturas das equipes em relação à defesa e ataque. Se eu tiver uma postura boa delas, então vale a pena que a gente tentar uma entrada em gols. Por exemplo, durante o jogo, pegar um over 1,5 com a odd um pouco maior, né, 1.70, 1.80, eu acredito que seja bem interessante para esse jogo, porque o que eu estava olhando é que essas duas equipes, elas costumam fazer muitos gols, só não costuma ter ambas marcam entre eles. Dos últimos 5 jogos entre eles dois, né, entre Colômbia e Uruguai, 4 não foram ambas marcam. Então, assim, são times com muito pouco ambas, mas que fazem jogos com muitos gols. Então isso pode ser interessante durante o jogo. Bom, e Chile e Peru, eu já falei sobre o Chile aqui, eu não gosto muito do futebol do Chile, também não acompanho nada do futebol do Chile, então eu prefiro não comentar esse jogo. E a gente tem aqui um Brasil versus Venezuela. Bom, Brasil, já falei aqui no Noite de Apostas, nos outros jogos da seleção, que eu não aposto em jogos da seleção, mas eu consigo fazer minha análise tranquila desses jogos, portanto que não seja a Copa do Mundo. Copa do Mundo eu tô fora totalmente aqui de jogos da seleção, meu emocional não deixa. Mas, enfim, um jogo aqui, uma qualificatória aqui contra a Venezuela. O Brasil tem excelentes jogadores, mas o grande problema que eu vejo aqui da seleção é que quando ela vai para esses jogos contra essas seleções pequenas, a seleção chega de salto alto, a seleção chega se achando imbatível e acaba muitas vezes deixando a desejar em campo. Vai pegar um time da Venezuela que não tem tantos grandes jogadores assim, né? A Venezuela não é um grande time. Tem alguns jogadores, assim, um ou outro, que são jogadores que podem tentar alguma coisa, um contra-ataque, né? Soteldo, por exemplo, é um jogador muito veloz e de bom drible, né? Provavelmente o time da Venezuela vai jogar tudo nas costas dele para ele tentar puxá-la na frente, né? Provavelmente o jogo da Venezuela vai ser esse. E o Brasil tem um time completo em todas as posições. O que falta é a seriedade da seleção brasileira para poder levar esses jogos. Acredito numa vitória tranquila do Brasil, né?
O Brasil está aqui com a odd de 1,16, o mercado indica que essa odd está caindo ainda mais. O mercado de gols também, provavelmente essa odd vai estar super esmagada no mercado de gols. E eu não vejo que vale a pena aqui uma entrada na seleção brasileira com odd de 1,16, a não ser que essa odd baixa se encaixe no seu método. Se encaixar, ótimo. Se não, aqui pode ser muito interessante um handicap asiático negativo para a seleção brasileira. Pode ser interessante também, como por exemplo o handicap asiático -2. Eu sei que é uma linha muito esticada, né? A gente está dando um favoritismo bem grande para a seleção brasileira com handicap asiático -2. Mas não acredito que a seleção brasileira perca. E eu também acredito aqui, vejo um jogo que a seleção pode muito bem fazer, no mínimo, 2 gols de diferença aqui contra a Venezuela. Então, pode ser interessante esse handicap asiático -2. Até durante o jogo, você deixa o jogo rolar mais um pouco e pega um handicap asiático -1,5, né, durante o jogo, enquanto não tiver saído gols. Se sair gols, aí já é outra história o handicap asiático. Mas enquanto o jogo tá 0-0, você deixa a bola rolar um pouco e pega um handicap asiático -1,5, pode ser bem interessante. Bom, pessoal, esse foi o Noite de Apostas. Eu tentei falar bastante aqui sobre o que eu acho desses 2 jogos. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar vídeos aqui você receber a notificação em primeira mão. E não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.